Sim, estamos de volta com mais um JBFcast, o podcast da Juventude Batista do Farol. Mas vocês podem estar se perguntando onde é que está o nosso pastor Paulinho. Mas existe um motivo especial do porquê hoje eu que estou liderando esse podcast. Hoje a gente vai ter um podcast um pouquinho diferente para celebrar o Dia do Pastor. Então, antes de puxar a vinheta, eu queria que vocês se apresentassem, podem olhar para as câmeras, assinar aí, gente. Dê oi pro pessoal. Olá, mas olá, enfim, vamos começar. Plateia, por favor. Plateia. Hoje temos palmas aqui, gente. Roda a vinheta. Sabemos que temos 7 pastores aqui nessa igreja, né? O número da perfeição, deve-se dizer. Mas eu queria que cada um de vocês se apresentasse. Então, nosso pastor aqui pode começar e os outros seguem. Eu começo? Pode começar. E aí, galera, beleza? Vocês já me veem sempre por aqui. Sou o pastor Paulinho, como todo mundo me conhece. Sou o pastor Vitor, até hoje. Sou pastor Vitor ainda. Até agora, né? E eu sou pastor de evangelização e missões da igreja. Eu sou o pastor Farley, sou pastor de família aqui da Igreja Batista do Farol. Pastor Jonathan, pastor de ação social. Eu sou o pastor Luiz Carlos, do Ministério de Integração. Eu sou o pastor Antenor, pastor do Ministério de Administração. Eu sou o pastor Roberto, responsável por esse povo todinho que está aqui. Ele é o nosso chefe, Ele é o chefe. Então, gente, para começar o nosso podcast, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Talvez alguns já estejam mais acostumados com isso, mas eu queria saber de cada um. Vocês gostam de usar terno mesmo? Eu que começo a responder, Você né? começa a responder. Pergunta ótima pra mim, viu? Esse aí eu sei que é fã. Adoro usar terno. Um dia eu fiz direito, pra quem não sabe, e abandonei o direito porque eu não queria usar terno, né? Aí depois Deus foi e falou, não, você agora vai ser pastor e agora eu tenho que usar terno, né? Eu fico às vezes ali na frente ou dirigindo culto ou dia de ceia com terno, e os jovens adolescentes às vezes fazem até vídeo, viu, galera? Fazem vídeo porque eu fico aqui o tempo todo. É que é verdade. Não é verdade isso? Mas eu não gosto de usar terno não, né? Mas ossos do ofício a gente tem que usar. E você, pastor Vitor? Eu não gosto, eu prefiro algo mais esportivo, né? Mas eu me adapto. Quando preciso usar, eu uso. No começo do ministério, para mim, era muito difícil a ideia de usar o terno, mas hoje em dia eu já me acostumei. Eu também. No começo era muito difícil e hoje continua sendo difícil. Não gosto de usar terno. Na verdade, não gosto nem de colocar muitas camisas sociais e tal, né? Então, pode ver como eu tô vestido aqui hoje. Eu acho que a resposta do pastor Luiz Carlos está implícita na vestimenta dele, né? Na verdade, como eu fui bancário, o maior desafio não foi usar terno, mas fazer o nó da gravata. Desde cedo eu aprendi e gosto muito de usar terno. Bom saber, porque eu não sei fazer nó de gravata. Pronto. Na verdade, eu Muita também gente não sei, combina. não. Todos os nós de gravata, já foi quando eu comprei, já peço pro cara deixar lá e pronto. Mas eu gosto de usar terno. Agora, assim, isso depende muito do dia, né? Se for um dia muito quente, realmente... Como hoje mesmo, né? Botar um terno é algo desafiador, viu? Mas, assim, de uma forma geral, eu gosto de usar terno, sim. Eu gosto de usar terno. Eu acompanhei a evolução do terno, sabe? Houve um momento no ministério, logo que eu comecei, que o terno era uma obrigação. Você não podia pregar sem um terno. Lugares que você ia pregar, igrejas para onde você ia pregar, e no gabinete pastoral tinha pendurado uma gravata ou até mesmo um terno para você poder usar e pregar. Depois a coisa foi tomando uma outra formatação, mas eu gosto, a depender do local, do momento. Eu usei terno, gente, quando não tinha ar-condicionado em igreja. Vocês já estão numa raiz. panela. Vocês não sabem. Mas o pastor Roberto tem uma peculiaridade, tá? Ele não sua com terno, tá? Não transpira. Ele não transpira, então... Ele foi abençoado, basicamente. Ele foi É o abençoado. DNA pastoral. Você DNA reconhece um pastor quando ele transpira ou não transpira. Isso. Rapaz. Ele tá falando de alguns aqui. Então. Mas entrando nessa linha de DNA pastoral, isso na verdade tem totalmente a ver com a próxima pergunta, que é justamente para o pastor Farley. E eu queria saber ele fez uma reação. Foi pego de surpresa. Eu queria saber, acho que é uma pergunta que é bem geral para pastores, mas eu acho que é muito importante e especial na vida de cada um. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando percebeu que Deus estava te chamando para o ministério? Na verdade, eu acho que a primeira percepção que eu tive de algo assim foi ainda ali na pré-adolescência, talvez. Eu acho que começando a participar de algumas atividades. Eu acho que como junior ainda, trabalhando ali, preparando até estudos. A gente tinha um grupo que a gente se reunia em algo que a gente chamava de união de treinamento aqui na igreja, antes do culto da noite. E ali o nosso grupo,
a gente teve uma época que a gente acabou ficando sem liderança. Por incrível que pareça, nós temos juniores que se reuniam sem nenhum adulto, porque quem a gente tinha como liderança acabou não estando mais ali. E a gente tinha uma equipe, inclusive uma diretoria, onde cada um tinha a sua função. E teve uma época que eu fiquei como diretor de estudos. Isso fazia parte de como a União Treinamento na época. Com quantos funcionava. anos, mais ou menos? 7. Precoce. Ele era crente, né, gente? Esse aí. 11, 12 anos, mais ou menos. E ali eu parava durante a semana, inclusive, para me dedicar, para preparar os estudos. E aquilo foi uma coisa que começou a tocar meu coração. E aí foi quando eu comecei a perceber, a entender que aquilo dali não era algo pontual só para aquele momento, mas prazer de estar fazendo aquilo. Mas eu não pensava ainda como ministério pastoral. Era somente prazer de estar fazendo aquilo. Aos poucos é que as coisas foram despertando, inclusive até pelo olhar da igreja, as pessoas começavam a brincar com isso de ser pastorzinho. Depois também, quando o pastor Roberto chegou, eu lembro que eu ganhei uma Bíblia enorme de estudo. Quantos anos isso também? Foi no meu aniversário de 13 anos. Não, eu tô perguntando 40 porque anos, assim, vai. o pastor Roberto tava dando presente para o pastor Farley no aniversário de 13 anos. Isso. E era um presente profético, viu? Isso, Não, É exatamente. verdade. Eu acho que até Na dedicatória, na dedicatória eu falei sobre isso, que acreditava que Deus tinha um propósito para a Isso. vida dele. E ali as coisas começaram a se desenhar, embora eu acho que sem muita percepção ainda, até pela idade que eu tinha, né? Mas aquilo dali me trazia muito prazer, muita alegria, né? E o desejo de servi-lo. Eu acho que esse momento é muito importante no ministério de cada um. E você começou a exercer isso em algum nível de forma bem cedo, né? Já que você já estava preparando os estudos e tal. E esse momento é super importante. Não só em momentos como estudo de EBD, mas no sermão. E uma coisa interessante é que quando ele foi apresentado para ir ao seminário, a sensação da igreja era aquela, todo mundo já sabia. Não foi surpresa para ninguém, recomendado para o seminário. Ele, garoto, tem foto dele no culto infantil de gravata borboleta. Meu Deus do É. céu. A gravata era gravata normal. Era normal, era? Fake Olha, news essa aí, foi mal foto- fake news aí. Essa foto já rodou muito e na verdade ali foi uma dramatização que a gente fez. Eu acho que era dia dos pais, ou não sei se era dia do pastor. Alguma coisa que tinha acontecido, a gente fez uma dramatização, mas eu tava de gravata realmente por conta disso, não lembro exatamente o que foi. E a gente foi pra escola bíblica dominical depois dessa forma. E eu fui vestido como eu estava. E aí essa foto foi tirada, registrada, e aí já virou muita brincadeira por conta disso, como se eu usasse gravata desde que eu era junior. Não, ele tava falando que era difícil usar terno. Pelo Pois é. visto, alguma coisa aí não Faltou está... terno, você não faltou gravata. Ah, verdade. Vamos dar esse desconto. Mas falando ainda sobre essa questão de estudos, de expor a palavra para a igreja, eu queria perguntar para o senhor, pastor Luiz Carlos, qual foi o primeiro sermão que você pregou, você lembra? E você estava muito nervoso, foi tranquilo, foi um desastre, como é que aconteceu? Dizer que não estava nervoso, isso é mentira, com certeza. Já foi no ministério do pastor Roberto, eu já estava no seminário aqui em Maceió. Afinal de contas, eu não podia ir a Recife, que eu trabalhava na igreja, na parte da administração. Mas eu lembro como hoje que foi um sermão, isso há 26 anos atrás. Não compareça diante do Senhor de mãos vazias. Caraca, ele lembra do título. Foi muito marcante para mim e nervoso estava muito, até porque a expectativa da igreja era muito grande. Quando me viu sendo apresentado pelo pastor Roberto, e aquilo ali foi a oportunidade que ele dava a cada seminarista, a gente no momento estava sendo preparado, sempre nos foi dada essa oportunidade antes mesmo de sermos consagrados pastores. Acho que a oportunidade do primeiro sermão é uma coisa que a pessoa nunca esquece, né? Acho difícil esquecer. Mas falando do pastor Roberto, né? Já tá envolvido na história do pastor Luiz Carlos, do pastor Farley. Eu acho que quando a gente pensa em pastorado, assim, todo mundo aí bem farol, o seu nome vai ser um dos primeiros nomes que vai aparecer. E às vezes fica até um pouco difícil desconectar. Eu já ouvi pessoas falando que, por exemplo, viu o senhor andando na rua e achou muito estranho o senhor tá de calça, tava de bermuda. Como assim, pastor Roberto, essa bermuda? Viu ele fazendo feira, né? É, muito Como se veste, onde vive, né? Não, pastores, como se vestem, o que comem. Mas eu queria saber, pastor, se você não fosse pastor, o que é que você seria? Eu acho que eu seria alimento de grande peixe. Rapaz. Eu acho que é verdade. Eu não é o que eu seria, mas talvez como eu estaria me sentindo, provavelmente frustrado e decepcionado com a vida. Eu não consigo enxergar nada na minha vida pessoal que não passe pelo ministério. Então, se eu não estivesse hoje no ministério, provavelmente poderia me encontrar no ventre de um grande peixe, me debatendo, sem saber o que fazer da vida. Ficou sem resposta. Ela não teve reação. Não esperava por isso. É aquele negócio, né? O chamado é como se fossem algemas invisíveis. Muito bem. É Essa muito pergunta fosse feita pra mim, eu dizia comediante.
por mais uma vida. Não, Mas- isso a gente já sempre soube. E você ia estar passando fome hoje. É uma atividade paralela ao pastorado. Saiu no seu Exatamente, teste dá pra- vocacional, não foi? Foi no meu teste vocacional. Eu fiz 3 testes vocacionais, 2 na escola e 1 na casa de um amigo. E os 3 deram que eu tinha que ser comediante. Paulo pregava, fazia tendas. Você pregava e fazia o pessoal. Ele dava foi um pra dos os dois. pioneiros do stand-up. É. Foi. Mas eu queria perguntar para o senhor agora, pastor Tenor. Qual foi o momento que você pensou, é por isso que vale a pena ser pastor? Eita. Quero ouvir. Pergunta profunda. Mas essa é uma pergunta realmente desafiadora, né? Porque a gente sabe que no ministério nós não só vivemos momentos maravilhosos, né? Momentos de alegria, mas nós também vivemos momentos difíceis, desafiadores. E para mim, viver no ministério, experimentar isso na minha vida, foi algo que eu quero entrar até um pouquinho na pergunta que foi feita já aqui sobre a questão do chamado para o ministério pastoral. Eu me lembro que eu tinha, acho que essa idade aí, entre 16 e 17 anos, e a nossa igreja lá em Cachoeiro, do Itapemirim, no Espírito Santo, tinha uma congregação, uma cidade chamada São Pedro de Rates, que era uma cidadezinha no Espírito Santo, fazia divisa com Minas Gerais, ficava ali uns 200 quilômetros da cidade de Cachoeiro. E eu me lembro que uma vez um irmão me ligou às 6 horas da manhã, perguntando se eu poderia ir com ele para lá, que era um trabalho que estava se iniciando, né, para poder pregar no culto da noite. E eu absolutamente não tinha preparado nada. E eu rapidamente ali disse para ele, não posso não ir. E passados-se ali uns 5 minutos ali, eu orei, aquela coisa me incomodando, liguei para ele e disse, eu vou sim. E eu vou tentar preparar alguma coisa até o culto da noite. E amanhã a gente já chegava, fazia o evangelismo. E para mim, ministério sempre foi um amor. Eu também não fiquei tentando pensar que eu não conseguiria me ver fora do ministério, né? Deus fez um caminho na minha vida que, enfim, saí lá do Espírito Santo, vim para Recife, conheci minha esposa, vim para Maceió, já estou aqui no Farol há bastante tempo e, assim, mudança de ministério, e eu louvo a Deus por isso, né? Deus com certeza me deu essa oportunidade de pastorear e é algo que eu amo, e eu peço somente a Deus que Ele me conserve, continuando, né, a amar o ministério, a amar as pessoas, porque a vida do pastor é assim, é cuidar, amar, ter ali a paciência muitas vezes de ouvir e às vezes só ouvir. Eu lembro quando a gente foi pro Seminário do Norte, né? Você, o Paulinho, o Kelly e a Lu. E foi muito legal ver aquele lugar que foi tão importante para vocês. De construção do ministério de vocês. E tem muitas raízes, é muito nítido. É muito legal o carinho que vocês têm quando falam sobre o seminário. E quando a gente fala sobre esse momento da vida da gente, eu acho que é quando a gente começa a pensar nisso que você falou. Isso. É por isso aqui que vale a pena, sabe? Por isso que vale a pena, exatamente. Por isso que vale a pena servir. E assim, a gente vê as pessoas sendo transformadas, as pessoas sendo tocadas, a gente vê as pessoas entrando por essas portas aqui e sendo abençoadas mesmo, mas também há o desafio daqueles que entram e vão embora, né? E a gente às vezes fica com o coração triste, mas em oração, sempre em oração, pedindo que Deus abençoe a vida de cada um e que eles encontrem verdadeiramente o caminho que é Jesus. A vida ministerial é muito disso, né? De se envolver na vida dos outros. Isso, muito, totalmente. E falando sobre seminário, falando sobre teologia, coincidentemente, o pastor Vitor, por incrível que pareça, é um dos pastores que eu mais converso sobre teologia aqui na igreja. A gente sempre se tromba, antes mesmo de eu entrar no seminário, a gente sempre conversava. Oh, Deus. Oh, Deus. Então, e aí a gente vai falar sobre perigos relacionados a isso. A minha pergunta pra você é, já teve algum momento que alguém fez uma pergunta teológica pra você e você olhou assim e ficou, eita, me dei mal, eu tenho que estudar isso aqui melhor. Já aconteceu, mas era porque eram perguntas sem respostas mesmo, né? Tipo, uma vez uma pessoa chegou pra mim e disse assim, é verdade que Jesus vendeu os presentes que ele ganhou dos reis magros e usou no ministério? Não tem resposta pra isso, né? Uma vez uma criança chegou pra mim e disse assim, pastor, o que é que o diabo come? O que é que ele come? Aí o pai dela disse assim, ele se alimenta da alma das pessoas. Alma de criança curiosa. Alma de criança curiosa. Então eu disse pra ela, não, ele não come nada. Eu expliquei um pouco que é um ser espiritual, não
não precisa se alimentar. Mas muitas vezes, assim, o que acontece, a falta de resposta é porque realmente não se tem. Já me perguntaram qual era a marca de Caim, né? Já me perguntaram essas coisas, mas que realmente não se tem nenhuma Não tem como resposta. fechar aqui. Como Né? responder. Rebeca, eu sou professor de escola dominical, doutrina dos batistas, e certa vez uma aluna me perguntou algo que eu não soube responder, pelo menos contextualizar biblicamente, falando sobre os atributos de Deus, e ela disse: pastor, onde tem na Bíblia que Satanás não é onisciente? Eu disse: ó, filha, eu não tenho como lhe responder imediatamente, mas no próximo domingo a gente volta com essa resposta. E eu pesquisei. Descobri da experiência de Daniel, quando o rei sonha e os seus súditos ninguém lembra, e Daniel volta para casa, ora a Deus, e Deus revela não só o sonho, mas o significado do sonho. Então são situações que a gente não tem resposta para tudo. Pode ser que a gente não tenha como responder de imediato, mas com certeza ninguém vai ficar sem resposta. E eu acho que nesses momentos também é um teste de humildade, né? De tipo, Isso. eu não Sabe- sei de tudo. Uma vez uma criança chegou chorando pra mim. É muito bom que só aposta muito dessas histórias, né? Aí- Conte. Em capela. Coitada, em capela. Essa foi em capela. Chegou chorando. Pastor, meu gatinho morreu. Ele foi pro céu? Nossa. Eu disse que foi. Ia frustrar a criança, né, velho? Eu tenho coragem de dizer. Oh, meu Deus. Tem um filósofo que diz uma frase bem interessante, né? Deus é bom, mas coloca a gente em cada situação. Vocês conhecem, né? Esse filósofo? É, Vocês sim. conhecem, né? Grande filósofo. Barreto. Filósofo Barreto. Inclusive, eu não preciso nem dizer em que situação foi dito essa frase. Não precisa. Eu acho que nesses momentos a ignorância é uma bênção, né, gente? A ignorância é uma bênção. Mas uma coisa que é curiosa, eu não sei se vocês têm essa consciência. Eu acho que talvez o Paulinho tenha, porque a gente já conversou sobre isso. Mas eu faço parte do Ministério de Libras, eu imagino que todos vocês saibam disso. E uma das coisas que as intérpretes sabem muito bem, a gente conhece o estilo de vocês de pregação. É muito diferente, porque como cada um tem um estilo, a gente tem que se adaptar durante a interpretação. E por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se vocês têm essa consciência sobre o próprio estilo de pregação de vocês e qual é a diferença de uns pros outros. E aí, essa é a minha pergunta pro pastor Jonathan. O que é que você vê do teu estilo de pregação e não só isso? Você vê o seu próprio sermão depois? Vejo. Assisto algumas vezes até pra tentar corrigir alguns vícios de linguagem e tal. Pra tentar ir corrigindo e tal. Você perguntou se eu tenho algum estilo. Eu sou engenheiro, né? Pra quem ainda não sabe. Aí eu penso muito de forma pragmática e tal. E tento fazer algo que seja bem lógico na construção das ideias. Então talvez o meu estilo é esse. Eu sei que tem alguns aqui amigos que gostam de escrever o sermão completo e de alguma forma ler. Eu já tentei fazer isso uma vez, foi até um culto de ceia. Eu escrevi o sermão, mas não rolou. Não dá, pra mim não funciona. Então eu tentei chegar a afinar qual é a melhor forma. Acabei que pegando algumas coisas também dos outros amigos, né? Principalmente utilizar slide e tentar saber como é que vai falar sobre aquele slide que havia. Mas hoje a minha melhor forma de revelar aqui, né? Depois vamos começar a prestar atenção na hora de estar pregando, né? Mas a minha melhor forma de fazer, assim, até agora, né? Que eu achei que é a melhor, é tipo, eu faço os slides e entre um slide e outro eu coloco uma chamadinha ali pra saber o que é que eu vou falar. Então, tipo assim, esse aqui eu vou desenvolver essa ideia. Mas eu não escrevo a ideia. A ideia já tá, mas meio que pra organizar e ter essa sequência. Então eu sempre faço isso e aí eu reassisto e vejo, assim, quais são os vícios de linguagem que eu tô falando. Essas questões, assim, pra gente ir se ajustando, se alinhando mesmo e aperfeiçoando. Mas eu tenho esse costume. Não só de assistir o meu, tá? Eu assisto de muitas pessoas, né, dos pastores aqui também, pra fazer uma avaliação. Isso aí é interessante. Isso é uma coisa que o pastor Roberto me falou quando eu tava entrando no seminário, que ele disse que eu ia começar a analisar muito mais essas sutilezas dentro do sermão de cada um. Isso é bem do seminarista mesmo. É, É uma característica. E é um risco. É, Porque você pode isso. começar a ouvir sermões com esse intuito e sem se perguntar o que é que Deus quer falar. Ser super técnico e Isso. esquecer que aquilo é Copiar. espiritual acima de tudo, né? Copiar, acima Bem. de tudo, trejeitos e impostação, isso é... No começo, quando eu comecei a escrever sermões e coisas assim, eu pregava muito na escola, né? Participei muito do movimento de célula estudantil, tudo isso. E eu era exatamente assim, escrevia tópicos. Só que aí, quando eu entrei no seminário, o pastor que começou a me acompanhar é o Paulinho, né? E ele é o pleno oposto disso, ele escreve tudo. Aí eu tive que começar a dissertar um pouco mais nos sermões. Agora, só voltando aí, você fala se eu me reassisto, tem coisa assim que quando eu vou assistir eu falo, eu não lembro de ter falado isso. Eu falei, eu não sei como foi que eu falei isso, mas Saiu. foi o Espírito Santo que guiou aí. Eu fico tipo, sério? Às vezes já aconteceu de eu terminar de me ouvir
e estar em prantos com aquilo que eu mesmo disse. De eu ser tocado por aquilo que eu mesmo preguei. Isso para mim é sobrenatural, sabe? Eu sei que cada um de nós tem um estilo e essa construção leva tempo, leva anos. A gente assimila isso daqui, aquilo dali, a gente rejeita aquilo, mas ninguém pode esquecer que naquele momento quem precisa falar é o Espírito Santo de Deus. Para o pastorado existe toda uma preparação, né? Anos de seminário, Sim. muito estudo, mas a coisa mais preciosa dentro do ministério ainda assim é discernimento e buscar o Espírito Santo, né? E essa preparação é contínua, né, Rebeca? O seminário eu acho que é um marco, até porque não é apenas o conhecimento teológico que a gente adquire ali, né? Eu acho que é uma fase também de preparação, de vida, pelo menos na oportunidade que a gente teve, né? Alguns de nós, inclusive, de sair daqui, de ir para uma outra cidade. Eu vi isso aí com 18 anos. Vitor também viveu isso bem cedo, o pastor Roberto também. Acho que Antenor também Eu bem cheguei mais... no seminário com 20 anos, né? Isso, aí você saindo ali da sua casa, então assim, foi um momento de Deus trabalhar também as nossas vidas nesse sentido, pra mim foi de muito crescimento. Só que depois a preparação ela continua, né? Não só teológica, como tá sendo colocado aqui, toda essa preparação espiritual, essa busca, a leitura, essa contínua formação que nunca para, né? Pra qualquer questão, mas acho que pra gente como liderança, como pastor, esse compromisso ele precisa continuar. E assim, existem coisas, na sua grande maioria, que você vive no seio da igreja, que você pensa na mesma hora ali, né? Rapaz, não me avisaram no seminário que eu iria passar por isso. Não me ensinaram isso, né? E isso acontece muito frequentemente, né? Então a vida do ministério ali realmente é o que o Farley falou. Você falando aí de preparações. É um aprendizado mesmo. A gente tem algumas preparações, eu acho que a teológica é a mais fácil de todas. E a gente pega livro, estuda, tá em casa ali, num ambiente perfeito, mas a preparação do caráter, a preparação realmente do pastor, você se transformar em um pastor só na comunidade. Antes de entrar no seminário, eu já estudava bastante. E assim, me tornar um pastor, que é algo que acontece durante toda a caminhada, é algo que realmente só a vivência na comunidade que a gente consegue ter essa formação. Tem um movimento muito grande de pessoas desigrejadas e acho que consegue seguir Jesus sem o apoio da comunidade, e a gente percebe que biblicamente isso é uma falácia. Então realmente, cada dia mais, que aí entra aquela questão também, o que é que te faz feliz dentro do ministério pastoral? Eu acho que é a vida comunitária, com todas as suas variedades, características, com as variações de sentimentos, emoções que essa vida traz, é o mais lindo do ministério, e realmente, por mais redundante que seja, só se aprende aqui, na comunidade mesmo. Eu acho que, assim, com relação à pregação, eu acho que a gente às vezes pode cair num erro, que eu caí nesse erro por algum tempo, que é de tornar o seu sermão uma aula de teologia acadêmica, como eu gosto de ler e tudo. E aí chegou um momento que eu estava preparando o sermão e eu pensei assim, tá tudo muito explicado, tudo muito bem assim, mas falta devoção, falta justamente o Espírito Santo, Que é a coisa mais importante. que é né? o mais importante. E aí é quando eu pensei, poxa, não é só teologia acadêmica, né? Tem que ter a devoção, tem que ter ali o coração do pastor no sermão. A oração do pastor é uma coisa muito preciosa. E isso que você falou, Jonathan, foi uma coisa que você e o Paulinho conversaram muito comigo e que me marcou muito naquela época que, enfim, a gente estava fazendo discipulado. Porque estava naquela crise de seminário, se eu ia ficar, se eu ia pro presencial. E aí você falou exatamente isso pra mim, me marcou muito. Que, claro, gente, é muito preciosa a experiência de ir presencialmente, até no sentido acadêmico mesmo. A biblioteca do seminário é uma coisa muito preciosa. Eu sei que alguns aqui viveram muito na biblioteca do seminário. Mas estar aqui e poder viver a vida da igreja dessa forma é algo também extremamente precioso. E você começar a conhecer o coração da igreja mais enquanto você está estudando é algo que é sem igual. Mas enfim, gente, antes da gente... Hã? Ah, meu Deus, esqueci. Meu pastor, desculpa. Que foi? Essa pergunta é que a conversa fluiu tanto que eu... Não, pode pular, fica. Pode passar aí. Mas enfim, meu pastor, a pergunta pra você é: pastor, fica nervoso antes de pregar? O pastor Luiz Carlos falou sobre isso agora há pouco, né? Fica, né? Inclusive, se o pastor Roberto chegasse e falasse, ó, não pode ficar nervoso pra pregar, eu já ia aposentar com 2 anos de ministério, porque a gente tá sempre nervoso, às vezes, pra pregar, pela questão da responsabilidade. Na verdade, isso pra mim sempre foi, uma crise pra poder até aceitar a vocação pastoral. Sempre foi uma crise pra mim, porque sempre pensei, cara, é uma responsabilidade muito grande você falar em nome de Deus, né? E às vezes, quando você prega, que
né? Tem uns irmãos caridosos, vão chegar, elogiar, né? Só pra deixar você melhor, a autoestima melhor. E quando eles falam assim, olha, foi muito legal, eu falo, se foi bom, foi Deus, se foi ruim, fui eu, né? Sempre tem essa frasezinha que é a clássica que todo mundo fala. Mas é mais essa questão da responsabilidade mesmo. Eu acho que sempre a responsabilidade de você levar a palavra do Senhor. A gente vive uma época de muita ansiedade, pessoas passando por situações muito difíceis do dia a dia. Então, aquilo que você leva, e aí corrobora com tudo que o pessoal falou aqui, né? Que é a responsabilidade do estudo, a responsabilidade da coerência teológica, né? Isso é uma coisa que a gente fazia muito na liga, né? Lembra? A gente sempre, quando ia debater algum tema, a gente procurava sempre essa coerência bíblico-teológica para a gente poder não incorrer num erro que pudesse levar alguém a ser prejudicado com isso, né? Então, eu acho que o nervosismo, ele tem muito disso. Eu me acostumei muito a trabalhar na área de comunicação, a fazer isso, podcast, falar em público, dava aula, mas a pregação, ela é diferente, porque é a responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Então isso tem que ser feito da melhor forma. E aí não tem como não ficar nervoso, como o pastor Luiz Carlos falou. E eu me lembro que o pastor Roberto uma vez falou sobre isso aqui na frente. Pregando, ele falou, olha, o pessoal pergunta se eu ainda fico nervoso, e ele falou, sempre dá aquele friozinho na barriga. Eu acho que até esse friozinho na barriga, ele é importante para lhe concentrar, para lhe colocar no que você tem que fazer, que é levar a palavra do Senhor. E eu aprendi também uma coisa, que o púlpito, ele não é lugar de recado. Eu não tenho que dar recados pessoais no púlpito. Eu tenho que realmente falar aquilo que Deus quer que eu fale. Então a preparação, o Espírito Santo falando da nossa vida, tudo isso é muito importante, né? Isso vai trazer um certo nervosismo, mas também depois que começa, a gente vai em frente e sempre cita o filme, uma coisa aí, e aí dá certo. Ele precisa, né? É a cota do Paulinho, toda vez que vai pregar. Mas eu acho que esse temor é super importante, né? Porque fala que você não ainda existe. Eu posso dizer-lhes assim que eu sinto temor antes, durante e depois. Sim. Às vezes eu saio do púlpito, ainda que alguns irmãos venham me abraçar ou venham dizer alguma coisa, eu saio achando que eu preguei o pior sermão de toda a minha vida, me refugio lá dentro do carro, quero sair, porque eu não estou me sentindo confortável. E o curioso é que quando eu acho que hoje eu consegui falar direitinho, aí alguém, e às vezes é até a própria Cláudia, que olha para mim, meu filho, você falou tanto hoje, demorou um pouco mais. E quando eu desço do púlpito assim, achando que eu preguei o pior dos sermões, ela me abraça e às vezes diz assim, mas que sermão lindo, meu filho. É assim. Mas a gente tá junto nessa, né? O Iago, o editor, tá ali, olhou pra mim, porque toda vez que eu prego, chego no final e falo, cara, que pregação horrível e tudo. Ele, não, cara, foi boa. Eu falei, não, você tá falando isso porque você é meu amigo, né? Essas coisas sempre acontecem, né? Agora, o pastor falou aí de tia Cláudia, mas com a Kelly não funciona. Eu não sei como é com o pessoal, porque eu falo, Kelly, como é que foi o sermão? Ela disse, foi bom. Tipo, fala, comenta mais. Necessário, pra que falar mais? Comenta mais alguma coisa. E o sermão? Eu falei, é o quê, cara? Me deixa mais nervoso. Quando fala, aí eu falo, ó, não pergunto mais a Kelly, né? Não pergunto. E aí eu faço até o exercício que Jonathan disse que faz. Vou lá, tento ver, me reavaliar. Mas também, viu? Depois, viu? A gente ainda fica ali na crise. A Analida responde parecido, só que ela fala assim, foi. Pronto. Eu acho que tem uma coisa perigosa pro pastor depois do sermão. É quando alguém chega e fala, parabéns pelo sermão. Nossa. Isso aí. Tem que Eu acho cuidar. isso muito, muito perigoso. Mas eu já fiquei mais tranquilo com isso. Antes eu tinha muita crise. A pessoa fala assim, eu me entendo agora como um instrumento de Deus. Se ele vem falar parabéns, eu digo, meu irmão, glória a Deus, obrigado e tal. Isso aí. Já fiquei mais tranquilo. Não fica mais tanto na crise. Me incomoda ainda. Incomoda? Parabéns. Incomoda. Cara humilde. Não, né? Brincadeira. brincadeira. O medo é que isso suba a cabeça. Entendeu? E aí, Inclusive a Rebeca é prova nesse período dela aí de seminário, quando ela prega, a gente às vezes ela vem contar como foi, eu sempre falo pra ela, ó, muito cuidado, né, com o que o pessoal vem falar depois, que você tem que estar focado realmente ali na mensagem mesmo e na sua função que você tem que fazer, né? Na sua função não, né? Não é uma função, né? É naquilo que você vai ser usado por Deus. E eu acho que o pastorado ainda tem outra questão, né? Porque, assim, todo cristão tem que fazer isso, né, gente? Mas eu imagino que pro pastor isso é um pouco mais cobrado, no sentido de a mensagem que você falou aqui em cima, você tem que viver quando você desce. Então, o exemplo que vocês trazem para a igreja é muito importante. Quando alguém está passando por alguma crise espiritual ou alguma questão com Deus, vocês vão ser as primeiras pessoas para quem elas vão olhar, né? E isso é uma responsabilidade muito grande. Agora, de fato, obrigada, meu editor, a gente vai ter algumas perguntas dos nossos jovens e adolescentes, essa plateia bonita que está aqui atrás. Aê, rapaz. Eles estão aqui para bater palminho e fazer perguntas, gente. Chegou a vez deles. Queria chamar agora meu querido amigo Levi, por favor, amigo, venha para cá. Perguntar pro tio dele, né? Claro.
Oi, gente, meu nome é Levi, eu sou filho do ministro de música, Neto, e eu tenho uma pergunta aqui pro pastor Roberto. Diga. Qual que foi a coisa mais inusitada que já aconteceu com você na sua vida pastoral, na sua vida de igreja como um todo? Ai, Jesus. Eu acho que os casos mais folclóricos, me desculpem, viu, mas tem a ver com velórios. Já aconteceram algumas coisas. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava acompanhando uma família e fomos sepultar o corpo, e quando chegamos lá, o local que tinha sido aberto estava fechado e com algumas coroas. E aí começou a confusão. Houve um erro no cemitério e enterraram alguém no túmulo daquela família e começou a confusão. E começou a confusão. Foi horrível, porque não podia mais tirar o corpo, porque aí seria exumar, né? Então teria que ter autorização formal. E a família começou a se desesperar e mandaram, não, vamos colocar então na cova do outro. Não, mas quem está aqui é minha mãe enterrada, como é que vai colocar uma outra pessoa e tudo mais? Foi uma confusão tão grande que a gente ficou lá esperando, a família já tinha ido embora, mas eu nunca mais esqueci. E teve outra vez também ligado a isso, eu dirigindo, quase que eu atropelo um caixão, porque a porta... Peraí, não. É verdade. Contextualiza. O caixão que foi enterrado errado e quase... O cidadão ia morrer 2 vezes. Aí eu estava assim no sinal de trânsito e o sinal abriu, o carro da funerária saiu, a tampa abriu, o caixão desceu e eu freiei em cima daquele caixão. Tem umas histórias assim, mas essas eu não sei nem porque que eu estou contando. Deveria levar para o meu túmulo essas histórias. Assim, nenhuma delas foi culpa sua, né? É verdade. Isso aí não tem nem o que falar, né? Solicito agora Antonella. Vem aqui, amiga, por favor. Ela vem toda feliz no Vem estilo. com o bloco. Pra você presente. Antonella. Vou fazer minhas perguntas e tá nesse caderninho que o pastor Luiz Carlos me deu. Quem era essa menina? Vou fazer minha pergunta pro Paulinho. Um momento simples da igreja que te faz lembrar o porquê vale a pena servir. Tá, essa é fácil. Essa é fácil porque eu sempre falo pra galera isso em atividades da juventude. Acho que o momento mais simples é o bastidor. E isso, inclusive, é uma das minhas grandes dificuldades. Eu acho que eu não sei se eu já falei isso pra alguém aqui, mas é uma das minhas crises aí quando começou a função pastoral, né? Porque chega no, por exemplo, Conjubaf. Aí eu tenho que dirigir os cultos aqui. E antes isso era uma função dos meus amigos Antenor e Lu, e eu sempre ficava nos bastidores ali, por trás, vendo tudo acontecer, o que é que precisa e tal. E, cara, eu gosto muito dessa parte, porque essa parte de preparação, que esses momentos, eles têm muita comunhão. Você conhece melhor aqueles que você convive no dia a dia. E isso, pra mim, é o mais importante, que é o que foi falado até pelo Jonathan, a questão da comunidade. É você viver a comunidade, viver com todo mundo. E eu acho que é tão simples, às vezes, o momento de um lanche, um momento de uma roda que a gente tá conversando aqui. Eu me lembro uma vez que a gente teve um congresso infantil aqui, um congresso das crianças, e alguns de nós viemos, e enquanto estava tendo um intervalo, a gente ficou aqui conversando. Me lembro até que falando sobre Joquebede, sobre ela vir do Piauí, e a gente sentou aqui, riu demais, e um dia a Joquebede me falou, cara, aquele momento foi tão marcante, foi um momento onde eu conversei com alguns pastores, algumas pessoas que eu não tinha ainda tido a oportunidade de conversar. Então esses momentos mais simples da comunidade valem muito a pena, porque a gente aprende tanto a estar junto, estar em comunhão, e isso vai importar muito no serviço. Eu sei que o foco do serviço é você fazer aquilo porque você está fazendo para o Senhor, está fazendo para a obra. Mas a partir do momento em que você tem essas conexões com todo mundo, esses momentos mais simples assim do dia a dia, eles são muito bons. Só mais uma historinha sobre isso é do acampamento também, né? O que é que acontecia no acampamento? Ia logo cedo na sexta-feira e eu ficava lá geralmente coordenando o pessoal, e aí pastor Antenor e Luciana voltavam para poder dispensar o ônibus aqui com os pais e tudo. Então quando eu fiz isso pela primeira vez, Eu lembro que você sofreu. eu sofri antes de ir embora. Eu não tava querendo ir embora. Eu falei, pessoal, ó, vocês vão ficar aí, eu vou voltar pra igreja. Voltar, liberar o ônibus, Liberar conversar com os pais, que era algo que eu não fazia antes, né? Eu ficava no acampamento com a galera, sempre coordenando lá. E aquele momento pra mim é muito especial. O momento que a gente tá preparando tudo, parece simples, mas ele vai importar muito no ministério, principalmente no ministério com jovens e adolescentes. Você conhecer mais, comunhão, tá junto. Então, esse momento simples pra mim é muito importante.
Eu acho que toda essa construção de comunidade, a gente tá envolvido nisso, é tipo, super importante, né? É muito precioso esse momento pra comunhão mesmo, sabe? Porque a gente vê jovens... Faz se sentir um corpo, realmente. Faz a gente se sentir um corpo de verdade, sabe? Porque eu vejo jovens e adolescentes que não tem nada a ver, assim, por mais que a juventude da nossa igreja seja próxima, óbvio que existem pessoas que são mais próximas umas das outras. E aí eu começava a ver jovens e adolescentes que não tinham contato nenhum antes, se abraçando, conversando, virando amigos por conta disso. Isso é precioso dentro do serviço da igreja. Não, e é marcante. A gente fez viagens missionárias aqui. Eu me lembro no primeiro 100% Alagoas, que a gente ficou lá na casa da missionária Vera e ela ficou na casa da cabrita. A gente ficou no quarto da cabrita, que era a cachorra. O nome da cachorra era cabrita. Cabrita. Mas assim, era um momento simples que a gente ia ali pra trás, né? Ela limpou o quarto todo. Vocês vão ficar aí. Muito bem escolhido o quarto pra vocês. A cachorra ficou desabrigada? Ficou do lado de fora. Ela latia a madrugada inteira e usava uma garrafa PET a madrugada inteira. Era nós três no mesmo quarto. Era nós três. Eu, o pastor Antenor e o pastor Paulinho. Qual era o tamanho do quarto da cachorra? Era um aposento. Era um quarto. Não, a gente tinha que deixar as bolsas fora. Porque não dava. Mas essa história eu me lembrei porque o primeiro 100% Alagoas foi muito marcante no sentido realmente... Da igreja toda, ministerialmente. Inclusive, para o meu chamado, aquilo foi muito importante. Esses momentos, eles marcam até hoje. A gente conta histórias dos bastidores quando a gente tá ali, conversando. Cara, tu lembra daquele momento, daquilo que aconteceu? Eles estão lembrando, né? Mas realmente marcante. Bastidor e esses momentos mais simples são marcantes também. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido cada dia mais. O quão precioso e bom é os bastidores. É bom demais. Mas enfim, amiga, já você volta. Eu vou voltar. Ela volta. Mas quero chamar agora a Mel. Oi, gente, eu sou a Mel. Eu queria saber do pastor Vitor uma coisa, assim, da vida de igreja que sempre te faz sorrir, assim. Rapaz, tem situações muito inusitadas também. Algumas eu não posso contar, mas que acontecem e que faz assim... Qual é a mesma pergunta? Essa é uma situação engraçada. Essa foi uma situação que faz O TDAH bateu. Qual é a pergunta? Repita, por favor. Uma coisa da vida de igreja que sempre te faz sorrir. Ah, tá. Eu passei por situações assim, que você termina sendo o apoio que aquela família nunca teve. Né? Ou o apoio que um adolescente nunca teve do pai e da mãe. E aí depois tá lá aquela pessoa se batizando e você discipulando, né? E tendo a vida transformada, né? Eu vivi isso algumas vezes e isso assim é o que me faz ser pastor ainda, né? É o que me faz acreditar na transformação de vida das pessoas. Então você ser esse apoio, você ajudar a pessoa, você tá perto, você caminhar, e aí depois a pessoa chama você para jantar na casa dos irmãos. Ele deixou um recado para toda a membresia da IB Farol. Isso, pode chamar. Buchada, se tu é buchada principalmente. Então, isso assim é o que mais motiva, é o que mais faz sorrir, apesar das piadas. Solicito Fernando, por favor, amigo, vem pra cá. Agora vocês vão ver, viu, velho? Oi, eu sou o Fernando. Digo agora a nossa audiência, vocês vão ouvir uma das vozes mais aveludadas dessa igreja. Radialista, voz de radialista. Aveludadas foi um adjetivo que eu nunca escutei na minha vida. Pô, pastor. Palmas aveludadas. Eu com a voz dessa tava rico. Olá pessoal, meu nome é Fernando e a minha pergunta é para o pastor Jonathan. Uma palavra que define a convivência na igreja. Amor. Amor define, porque eu não sei os meus colegas aqui, mas humanamente falando, ser pastor não é uma boa coisa não. Porque a gente se doa bastante, a gente se preocupa bastante, a gente muitas vezes, isso é um risco, invariavelmente a gente vai estar pensando mais na igreja do que na família, é um grande risco, mas não deveria ser assim, mas a gente se pega pensando em situações, são situações muitas vezes difíceis demais, pessoas que estão passando muitas lutas e você se envolve emocionalmente com isso, é uma coisa que eu peço muito para Deus, para não tirar a minha sensibilidade. Dentro do ministério de ação social, a gente se envolve com muitas pessoas. Eu tenho dito que Deus tem me agraciado com uma diversidade assim de pessoas, situações sociais gigantescas. Desde pessoas que estão em situação de rua e pegando no meu trabalho até ministro de Estado. Então, olha o leque de pessoas com quem eu tenho que estar lidando. E isso acaba aguçando sim a sensibilidade, mas você tá vendo dia após dia as tragédias da vida lá na parte social, é muito dolorido. Você ouvir as histórias de meninas do lar, por exemplo, que foram abandonadas. E eu converso com as pessoas do trabalho e muitos dizem assim, ó, não tenho coração, não
não tenho estômago para isso. E você olhando assim, humanamente falando, realmente, por que eu vou perder parte da minha paz, do meu emocional, para viver nisso? Então, ser pastor, realmente, humanamente falando, é algo louco, é loucura, é o que Paulo fala, é loucura para os homens. Mas o amor é que define isso, através do Espírito Santo. O amor que é desenvolvido pelo próprio Espírito em nós. Então a vida comunitária é isso, o amor. O amor, ele resume todas as áreas que a gente vai estar envolvido. Uma coisa que eu até vinha pensando essa semana sobre como vocês lidam com essa questão da vida do outro, porque certamente vocês lidam cada um em sua área, mas Paulinho, as questões de vários e vários adolescentes com diferentes crises, diferentes problemas, tanto na família como em outras vivências. Jonathan na ação social, Pastor Farley com casais que podem estar enfrentando diversas fases em seu casamento, pré-casamento. Então assim, você fala que é o amor, é uma coisa assim, sanou a minha questão. Quanto Deus capacita e quanto Deus entrega isso no coração de vocês para que vocês consigam entregar o que Deus tem dado para vocês pro outro, para curar o coração do outro. É muito bonito quando a gente vê isso na prática. Eu não sei se você lembra que eu falei isso pra você uma vez na Cristolândia, mas é porque aquele dia me marcou muito. Porque eu vi o que você tá falando, você fazendo, sabe? Teve uma vez que eu tava lá na Cristolândia e o Jonathan foi pregar. Eu não lembro se era no culto do café da manhã ou do almoço. Mas foi a primeira vez que eu tinha visto o pastor Jonathan pregar lá na Cristolândia. E me marcou muito o jeito que você falou com ele. Eu tava olhando aquilo ali e eu só tava orando e falando assim, Deus, um dia eu quero chegar nesse nível de compaixão nas palavras, sabe? Tipo assim, aquele dia me marcou muito porque eu vi você fazendo exatamente o que você tá falando. Você amando aquela galera e amando de um jeito extremamente prático. Isso é muito legal quando a gente consegue ver isso no dia a dia, sabe? É aquele negócio, não é só no púlpito. Desce. Solicito Malu, por favor. Outra postura, né? Oi. Esse é o padrão de elegância. É o padrão de elegância. Que a gente quer. Só ela e o pastor Luiz Carlos. Que a gente quer na nossa igreja, viu? O pastor Roberto tá solicitando, mas eu vou solicitar também. Palmas pra essa. Aê, boa. A minha pergunta é pro pastor Luiz Carlos. Se a vida de igreja fosse um filme, qual gênero seria? Assim, não precisa, porque assim, a vida de igreja é uma vida muito complexa, mas pelo menos o que predomina, né? O gênero. Talvez essa pergunta seria mais interessante. Pois é. Eu acho que é porque seria muito manjado. Tá vendo que eu não escolhi as perguntas? Se não tinha escolhido essa aí. Mas muito oportuna a sua pergunta e como eu lido de perto com a integração, para mim tem sido uma experiência muito valiosa. Vocês terem uma ideia, desde o meu seminário, eu nasci nessa igreja, mas desde o meu tempo de seminário, o meu TCC foi a inserção de um novo convertido numa comunidade religiosa. Então sempre essa preocupação de gente que está chegando, gente que está sendo acolhida, gente que está indo embora, decepcionada talvez por algum tratamento que foi dado ou não foi dado. Ver gente chegando ontem, como a Antonella aqui ontem, que já encontrou o seu lugar no corpo. Isso para mim é muito relevante e entender como nós somos importantes na vida dessas pessoas. Pensei aqui em alguns filmes, A Grande Família. Mas a gente consegue perceber claramente alguns papéis sendo desenvolvidos, desempenhados. Mas isso é muito bom, porque a gente sente parte desse enredo, a gente sente parte na vida de alguém, como o pastor Vitor deixou claro, onde a gente deixou uma palavra e não foi nossa, foi do Espírito Santo. Gente que saiu impactada com um sermão. Então não tem como definir um enredo, mas com certeza a comunhão para mim seria se tivesse esse enredo, porque é um somatório de drama, comédia, situações das mais diversas que a gente tem enfrentado. Terror, quem contou foi do pastor Roberto. É verdade. Mas para mim mostra todo esse contexto e vários enredos e vários temas que a gente possa abordar dentro da igreja. E até ficção. Também. Eita, boa, viu? Ficção, eu acho que muita gente chega na igreja com boa. uma visão bem irreal. A vida na igreja, de igreja, é única, assim. De tudo que a gente tem na nossa vida, com certeza é o que mais transforma, né? Pensar em um único gênero pra definir é meio simplório, né? Não tem como. Porque tem um pouco de tudo. Tem um pouco de drama, né? Tem. Não, pouco não. E às vezes num dia só. Você vive o drama coreano, sabe? Você vai pra um policial, você vai para um investigativo, você vai... É impressionante. Tem um pouco de tudo, né? Uma mistura de novela mexicana. Tem um pouco de tudo. Saber que você também foi escalado, está dentro desse enredo, né? Esse elenco você está incluído. Com certeza. O diretor tá de cima vendo. Mas o lance é que eu lembro que teve uma vez que você me falou isso. Você tinha chegado assim de algum lugar
lugar, não sei exatamente onde. E aí eu falei, pastor, tá tudo bem? Aí você virou pra mim e falou, hoje foi um dia bem pastor. Aí a sua explicação pra isso foi que você tinha ido pra um velório e depois celebrar um casamento. Acho que esse é um dia bem pastor, né? Uma mistura de emoções em um dia só. É rir com os que riem e chorar com os que choram. É E manter a postura, né? a sanidade. Serenidade. Muito obrigada, viu? Que elegância. Tá vendo que vale a pena você também vestir um terno? Você olha. Nada como uma roupa social para transformar, né? Ela fala isso. Ela falando isso do meu lado, né? Que sou a maior riponga dessa igreja, mas mais um adolescente aqui, gente. Olha, Bela. Já chegou nos aplausos. Nem sentou e já tá sendo aplaudida pra você ver a sua moral. Meu nome é Bela e a minha pergunta é para o pastor Farley. Qual o personagem bíblico que o senhor acha que gostaria de fazer parte da sua igreja? Não é nem que você gosta mais, é que você acha que seria legal na EB Farol. Tem vários personagens, né? Que seriam bons ter aqui. Alguns que seriam bons também não ter. Mas a gente tem aqui, na verdade, pessoas que com perfil de vários personagens também. Mas eu tô aqui pensando, sabe qual que tá me vindo à mente? A José, indo ali pra Gênesis, mas pelo perfil de liderança que José tinha, de resiliência, né? De proatividade, de iniciativa. E até mesmo aquela questão do perdão. Porque José, ele passa por experiências extremamente difíceis, né? E dolorosas com os irmãos. E ele consegue ali fazer um movimento de perdoar e fazer um movimento contrário, né? Porque aquilo que os irmãos causaram para ele, ele faz o oposto. Ele traz os irmãos e oferece justamente aquilo que ele não recebeu, que foi a acolhida, o pertencimento. E na experiência como igreja, a gente passa por situações assim, né? A gente passa por lutas, dores, a gente é ferido, né? E aí eu acho que a gente teve vários Josés com a gente, olhando como líder, mas olhando também ali como uma pessoa, como parte da igreja. Eu acho que faz toda a diferença. Inclusive para multiplicar isso, né? Para discipular outros e promover também essa mesma postura, né? De José no meio da igreja. E eu acho essa resposta muito legal, porque ele não citou um líder religioso, né? Alguém que você pensa como essa figura de mestre ou alguma coisa assim. Porque o pastorado, muitas vezes, eu sei que é um sentimento, às vezes, de solidão em algum nível. Mas quando você tem uma equipe junto com você, você tem líderes, as coisas ficam mais leves, né? Solicito novamente a Antonella. Aqui dá, viu? A poderosa. A Antonella e seu bloquinho. Continuo sendo Antonella. A minha pergunta vai pro pastor Antenor. Bora. Já aconteceu da pessoa chegar e falar pergunta rápida e ficar assim, falando um monte. Oh. Não, nunca aconteceu. O pastor Antenor adora isso, viu? Não, mas ele faz isso. Ele faz isso. Não, isso já aconteceu comigo várias vezes. Acho que isso é uma coisa que faz parte do dia a dia do pastor, né? Mas assim, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? E principalmente no WhatsApp, viu? Qual foi o áudio mais longo que vocês já receberam? Do Paulinho. Eu acho que o mais quem recebeu o áudio mais. Não, acho que é o pastor Luiz Carlos. Não, acho que foi o pastor. Qual foi o maior? Quantos minutos? Pastor, quantos minutos? Acho que 16 minutos. Do pastor ganhou muito, passou muito seu. Mas acho que mais ou menos isso também, Foi, 16, 18 minutos. foi Perto de 20 minutos o áudio. Só deixando claro que nessa época não tinha reprodução. De dois. O senhor ouviu tudo? Tudo. Depois tive que interagir e a pessoa percebeu que eu vi todo o áudio. Agora, uma coisa interessante, até serve como lição, isso pra mim aprendi muito com o Regiane, quando meu sogro estava muito enfermo, chegou a falecer, alguém mandava um áudio para mim e ela dizia: filho, não ouça agora não, porque vai criar expectativa no coração dessa pessoa que você ouviu, fica azul no meu caso, e você vai precisar responder a ela. E eu muitas vezes desobedecia minha esposa, ouvi, pensando que fosse algo relevante, e do outro lado a pessoa disse: pastor, onde está aquela passagem bíblica que é assim, assim? Algo que poderia esperar, né? Isso acontece todos os dias na vida do pastor, isso de todos nós, né? Pastor, é rapidinho, e até mesmo assim, entre nós. Entre nós, verdade. Eu chego pro pastor Roberto: pastor, é coisa rápida. Aí ele já faz a guerra. Isso é a isca, né? É a isca. E o pior é que o pastor tem 6, né? Pastor, depois do culto, chega aí, por favor, pra falar um negocinho aí. Agora, deixa eu dizer o outro lado disso. Quando você encontra alguém que tem uma necessidade real de conversar e você foi escolhido como ouvido dessa pessoa, isso é uma bênção. É um privilégio. Tem situações que aquilo poderia ter sido tratado até em outro momento, de uma forma mais breve, mas saber que alguém ainda
vê em você uma pessoa diante da qual ela pode abrir o coração. Isso é ser pastor. E como eu já disse em outros momentos, sabe, às vezes a única coisa que ele quer, ela quer, É ouvir, falar. ser ouvida. É falar. É isso aí. Você não vai fazer nenhum, você não resolve, você não vai pagar a conta, você não vai ressuscitar, você não vai interagir com o médico, você não tem como. Mas só o fato de você ter oferecido os seus ouvidos, O seu tempo, né? Que é mais do que os ouvidos. Porque ali verdade. você dedicou o seu tempo e às vezes é tão interessante porque depois o que você ouve é uma palavra, por exemplo, assim, de gratidão por aquela conversa, sendo que você nem necessariamente falou alguma coisa. Foi realmente a É presença. interessante que às vezes você escuta coisas que aconteceram tipo há muito tempo atrás que você nem lembra mais, né? E a pessoa chega pra você e diz assim: olha, pastor, naquele dia eu conversei com o senhor e o senhor me disse tal coisa e isso foi importante pra minha vida, eu consegui Verdade. caminhar. E assim, são coisas que a gente... É aquela coisa, né? A gente toca o sino, a gente não sabe até onde esse sino vai alcançar, né? Esses dias aconteceu uma situação na secretaria que eu fiquei muito pensativa. Uma pessoa que, enfim, não tem muito contexto de igreja, queria marcar um atendimento com um de vocês. E aí, enfim, eu tava explicando as questões de horários e tal, e aí essa pessoa perguntou: tem que pagar alguma coisa? Tem alguma cobrança? Aí eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, as pessoas estão vendendo tudo, né? Sobre esse tema, eu tenho uma pergunta pro pastor Roberto. Tá. Qual é o maior desafio do ministério que às vezes as pessoas nem pensam assim, nem passa pela Bom. cabeça? na minha vida pessoal, tá. É não ser eu. Ainda continua sendo o meu grande desafio. Por exemplo, em tudo. Se eu vou pregar, eu sou desafiado a renunciar a mim mesmo e fazer da minha boca a boca de Deus. Se eu vou aconselhar alguém, eu sou desafiado a não falar como Roberto e encontrar nas Escrituras uma referência. Se alguém me machucou, se alguém disse alguma coisa, eu sou desafiado a não ser Roberto e a reagir como aquele homem de Deus orientado pelo Senhor. Então, se alguém me indaga sobre alguma coisa, eu não posso responder como eu gostaria de responder, mas eu preciso responder a partir da ação do Espírito Santo. Então, acho que em tudo na minha vida hoje, meu maior desafio continua sendo eu. Continua sendo eu. Eu queria fazer uma... Na verdade, é para vocês completarem uma frase. A frase é: ser pastor vale a pena por quê? Porque eu estou cumprindo a vontade de Deus. Por isso. Porque, como diz lá em Hebreus, você vela pela alma das pessoas. Porque eu tenho o desafio, mas também o privilégio de ser instrumento dele em tantas vidas. Porque isso faz parte de mim. Eu já lutei muito contra isso. Mas quando eu descobri realmente qual era a vocação de Deus para mim, isso me libertou de muitas coisas. Para minha vida pessoal, não me enxergaria dentro de uma outra missão, exercendo um outro ministério. E segundo, na vida das pessoas, quando por alguma simples palavra que fez muita diferença na vida dessa pessoa. Eu acho que a palavra que define, para mim, pessoalmente, o ministério pastoral é obediência. Acho que a única palavra que nos mantém no ministério é a obediência a Deus. É o nosso voto de obediência a Deus. Eu acho que a minha resposta está lá atrás, sentado, o meu neto. Ser pastor e se perceber como parte de uma história que vai continuar, que vai prosseguir, isso não tem preço. É bom demais. Amém. Eu queria agradecer vocês por esse momento muito especial que a gente pôde ter aqui. Esse tempo onde a gente pode conhecer um pouco mais dos nossos pastores, que muitas vezes a gente escuta um sermão, alguma coisa assim, mas não para conversar, né? É importante na vida da igreja a gente ter esses momentos de comunhão, como o Paulinho estava falando. Quero, inclusive, agradecer aqui no ar aos meus amigos, companheiros de ministério. Tem sido uma honra para mim, nesse tempo, fazer parte dessa equipe. E, olha, é difícil, viu, juntar. A gente teve que fazer enquete no grupo para saber como a gente ia conseguir juntar. Hoje tem gente que vai fazer casamento ainda, tem gente que vai, eu sei, trabalhar em administração ali, e muitos outros ainda devem trabalhar, né? Então, muito obrigado mesmo. Queria agradecer a todos vocês, realmente como igreja, sabe? É um privilégio a gente poder ter tantos pastores aqui que cuidam da gente e cuidam de tudo que está acontecendo. A IB Farol, como o slogan diz, é uma igreja forte e ativa. E vocês são pilares dentro disso. Eu queria agradecer vocês e também finalizar o nosso JBF Cast. Acompanhem aqui as redes sociais da igreja, da juventude, fiquem ligados em tudo que vai acontecer durante esse ano. Tchau. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu.